entrar na palavra do Senhor. Aleluia. Todos estão bem? Sim? Vira para a pessoa ao teu lado e pergunta: estás bem? Estás bem? Está tudo bem? É bom ver-te hoje. Está tudo bem? Estás bem? Ótimo. Quando nós dizemos, é tão giro, que nós dizemos estás bem e automaticamente há um sorriso na cara. É giro interagir uns com os outros. É muito melhor do que estar em casa, só ver online, não é? Quem consegue dizer isso? É bom, mesmo estando em frio, tanto com frio, é bom estar... É lá, alguém com manga curta aqui. Grande corajoso. Mas é bom estar aqui a congregar fisicamente, presencialmente, e olhar nos olhos e perguntar: estás bem? É bom ver-te hoje. Aleluia, Deus é bom. Hoje vai ser uma mensagem bastante prática, em que nós vamos estar a falar acerca de algumas das práticas da vida cristã, que faz parte de quem nós somos, o que é que nós fazemos como cristãos. Logo no início do ministério de Jesus aqui na terra, ele subiu ao monte e uma multidão seguiu. E depois este relato encontra-se em Mateus 5, 6 e 7. Podem estar descansados que não vou ler esses 3 capítulos hoje, mas é um relato que eu encorajo-vos a ler estes 3 capítulos. Estes 3 capítulos são chamados o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, em que marcou o início do ministério de Jesus. É talvez aquele grande pregação de Jesus que marca a diferença e determina o que ele vai desenvolver nos próximos 3 anos do seu ministério. Obrigado. O início deste sermão, desta pregação que Jesus dá, ele tem as bem-aventuranças, que é uma forma de trazer uma bênção para os simples, para as pessoas que estão ali à volta. A maior parte daquelas pessoas provavelmente não eram pessoas muito cultas, provavelmente eram pessoas simples, pescadores, agricultores, pessoas simples. Uma pessoa ou outra talvez era uma pessoa religiosa, outra pessoa mais rica, mais culta. E Jesus conforta também essas pessoas e diz: bem-aventurados os simples, bem-aventurados os pobres de coração. E depois, no capítulo 6, Jesus aborda 3 temas, que são temas que faziam parte da prática religiosa do povo de Israel, em que, ao longo de toda a história, desde o início da formação do povo de Israel, desde o deserto, este povo era um povo devoto à oração, era um povo devoto a ofertar esmolas às pessoas mais pobres, e era um povo devoto também ao jejum. E este povo, durante estes milhares de anos, eles estavam com esta prática, acho que há 1500 anos mais ou menos, que eles estavam com esta prática de quase religiosa, de cumprir estas normas de ofertar, de orar e de jejuar. Eram práticas comuns das pessoas mais religiosas, mais devotas ao Senhor. E caiu também nesta normalidade de tornar aquilo ainda mais pesado, mais religioso, em que as pessoas mais religiosas, para demonstrar que elas eram ainda mais santas, ainda mais cultas, mais religiosas, mais separadas ao Senhor, eles tinham uma prática ao ofertarem, ao orarem e ao jejuarem, de não ser uma prática individual ou uma prática privada, mas uma prática que demonstrasse quão religioso era. Em que eles levantavam-se nas praças, nas ruas, e diziam: olha, eu estou aqui a ofertar a alguém. Olha, eu estou aqui a orar. Olha, eu estou a jejuar. Enquanto eles faziam isso, havia um grande aparato, grande demonstração desta prática religiosa que não era para ser algo dessa forma. E quando eu estava a pensar acerca deste capítulo, faz-me lembrar muito hoje em dia, quando
quando nós temos uma vivência com Deus, uma prática religiosa na nossa vida cotidiana, na nossa vida com Deus, em que nós dizemos, ok, eu vou realmente dedicar-me à oração, eu vou realmente dedicar ao jejum, eu vou realmente ser fiel em ofertar a quem está em necessidade, ofertar na igreja. E nós entramos neste percurso de disciplina cristã e entramos com toda a força. Eu vou, talvez até dentro de uma comunidade religiosa em que há muito este impulso, muito esta força, nós vamos todos, bora, e há este peso deste compromisso com Deus. E nós até embarcamos nisso e dizemos, eu vou fazer isso. E passamos semanas, anos talvez, nestas disciplinas cristãs que são saudáveis. Jesus até encoraja estas disciplinas, vem desde o Velho Testamento essas disciplinas cristãs, disciplinas religiosas. E muitas vezes nós vemos resultado, muitas vezes vemos que há uma mudança em nós, vemos alguma coisa mudar em nós, mas muitas vezes também o que acontece é que, ou porque hoje em dia é normal mudar de igreja, infelizmente, ou porque mudamos de igreja, ou porque cansamos dessa disciplina cristã, ou porque nós não vemos resultado, ou porque nós temos um percurso em que desviamos do Senhor durante o tempo e não lemos a Bíblia, não temos essa prática, e depois deixamos de fazer essas disciplinas, e nós perdemos um bocado aquele hábito de nos disciplinar, nos consagrar ao Senhor, de continuar neste caminho de ofertar, orar e jejuar. Isto já aconteceu com alguém aqui, e não vou pedir para levantarem a mão, porque talvez aconteceu com mais do que... talvez aconteceu até comigo. Em que, ao longo do percurso, posso ficar cansado. Podemos ficar cansados desta disciplina cristã. Por causa da falta de resultado, por causa de desafios, por causa de situações que acontecem na nossa vida. O que é que Jesus está aqui a dizer? É que este povo que juntou à volta dele, nós temos que entender o cenário. Este povo que juntou à volta dele era um povo que tinha o hábito de ver estes religiosos a fazer esta disciplina religiosa, não digo cristã, mas religiosa, em que estavam talvez a ser subjugados por esta disciplina, a ver estes sacerdotes, estes fariseus, a fazerem esta disciplina, até subjugá-los com a importância de fazerem também essa disciplina. Quando eles veem Jesus a fazer milagres, ter uma outra abordagem à fé, imagina a esperança que vem. Finalmente algo que não é tão pesado, algo que não requer tanta disciplina, algo que é leve. Até no início da pregação deste sermão da montanha, Jesus demonstra uma leveza ao seguir o reino de Deus. Ele demonstra uma leveza e imagina aquele descanso, diz, uau, eu estou no sítio certo. Uau, e já não há aquela disciplina de seguir normas religiosas. Mas depois o tom que Jesus está a abordar este sermão da montanha muda. Entra capítulo 6. Capítulo 6 começa assim. Nós vamos ler isto de 1 a 18. Diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para seres visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Esta é a primeira abordagem de ofertar, neste caso, esmolas. Quando, pois, des uma esmola, não faças tocar o trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente.
Jesus está a dizer, em outras palavras, quando ele entra neste tema, ele entra num tema de uma disciplina religiosa. Provavelmente, a maior parte daquelas pessoas que estavam a ouvir já tinham deixado de dar esmolas. Já tinham deixado dessa prática religiosa, porque também havia muita dificuldade financeira. Havia impostos enormes que vinham tanto do templo como também do Império Romano, em que eles eram quase sugados até o tutano com impostos sobre a sua vida. Não tinham mais liberdade financeira para poder dar esmolas. Mas Jesus não está aqui a entrar num facilitismo de um evangelho leve. Ele primeiro começa com as bem-aventuranças em capítulo 5, depois ele muda de tom e diz: quando deres esmolas, ou em outras palavras, quando ofertares. Imaginem este povo ouvir Jesus que ele diz: quando ofertares, diz: ups, mas eu já deixei de ofertar. Eu já não oferto mais, porque está escasso em casa, porque ofertava e não via efeito, porque eu vejo que isso é sinónimo de um peso religioso. E eu não quero peso nenhum. Eu quero ser livre na presença de Deus. Então, eu já deixei de dar esmolas há muito tempo. Jesus, o Messias, está a ensinar princípios base, fundamentos do novo reino, o reino de Deus, e ele está a dizer: quando dares esmolas. Ou, em outras palavras, isto faz parte da vida normal de um cidadão do reino de Deus, de um seguidor, de um discípulo de Jesus. Quando dares esmolas. Ele depois entra numa outra prática, numa outra disciplina, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora ao teu Pai que vê que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vou-lhe pedirdes. Mais uma prática, mais uma disciplina religiosa que os líderes religiosos nas sinagogas, que é uma casa de culto religioso, levantavam em voz alta e declaravam para todos ouvirem as suas orações. Este povo, estas pessoas que estão aqui a ouvir esta pregação de um novo reino, de uma nova forma, eles provavelmente já deixaram de orar. Porque eles não queriam ser semelhantes àqueles hipócritas na sinagoga, mas também talvez já não acreditavam que valia a pena orar. Que já estavam tão subjugados pelo Império Romano e pela estrutura religiosa judaica naquela altura que já não queriam saber, porque já não acreditavam em oração. Mas Jesus, ao ensinar princípios de um novo reino, ele diz: quando orares. Então, em outras palavras, está a dizer que esta é uma prática normal para um cidadão do seu reino. Primeiramente é o dar ou ofertar, e em segundo lugar é a oração. Quando ele ensina isso, são ensinamentos para nós, os discípulos de Cristo. Que é importante nós criarmos esta vivência de disciplina de ofertarmos e de orarmos. Mesmo que nós passemos por momentos em que em outras esferas, em outras comunidades, em outros momentos, estações da nossa vida, nós éramos fervorosos em oração e ofertar, mas hoje em dia, por causa do cansaço, por causa da situação em que nós vivemos, até das pessoas à nossa volta, já não ligamos muito a isso. Porque talvez no passado nós tínhamos um grupo à nossa volta, diz: bora, vamos orar.
Bora, 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 é uma reunião de oração. Bora, 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 é tempo de orar. E nós tínhamos essa disciplina, essa pressão de grupo para orarmos ou para ofertarmos, e hoje em dia talvez não há essa pressão de grupo. E tal como este povo que estava à volta de Jesus, receberam o ensinamento do novo reino, não queriam essa pressão espiritual, religiosa, então talvez hoje em dia nós também não queremos essa pressão religiosa, então deixamos de orarmos e muito menos nós ofertarmos, porque não queremos mais esse peso religioso, porque pensamos que isso nos subjuga. Jesus, em outras palavras, está a dizer que isso faz parte de um cidadão, da vida de um cidadão do reino. Faz parte da nossa vida sendo um discípulo de Jesus. Então, esta manhã, nós vamos pensar acerca destas três vertentes e vamos focar mais numa vertente do que as outras duas, sendo práticas normais de um discípulo de Cristo. Continuando a nossa leitura. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus está a fazer uma parêntese, dizer que quando orares, vocês podem orar desta forma, ou usar este modelo de oração. Não faz numa repetição vã, ou uma repetição religiosa, ou algo que tem que seguir os parâmetros de uma outra pessoa, um outro líder religioso, mas segue este modelo de oração. E tenha atenção, porque ele depois refere e repete várias vezes, de perdoar quem tem te ofendido. E esta é uma parêntese neste ensinamento de ofertar, orar e jejuar. Em outras palavras, isso pode ser um condicionante ou uma forma de nós vermos estas três práticas, disciplinas espirituais, de acordo com como Jesus vê. Depois, terminando este ensinamento, versículo 16, Jesus dá outra orientação: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para não pareces aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Quando jejuares, mais uma disciplina, mais uma forma de viver no reino que muitas vezes nós deixamos. Muitas vezes nós esperamos que haja uma convocatória de um jejum coletivo para depois nós jejuarmos. Mas aqui Jesus está a explicar que estas três práticas são práticas tanto do povo coletivo do reino de Deus, todos os discípulos de Cristo, mas muito mais são práticas individuais, práticas que fazemos num lugar secreto, porque não é para demonstrar ou mostrar às pessoas à nossa volta, é para estar somente a mostrar a Deus. Mas são práticas que nós devemos fazer sendo discípulos de Cristo. Aqui nós vemos três grandes áreas que Jesus aborda, que eu posso também dizer que são três áreas em que nós temos três gigantes que atacam o povo, atacam nós, seres humanos. Um grande gigante é a ganância. Jesus, ao dizer quando ofertares, ele está a ensinar uma estratégia de derrubar o gigante de ganância que tenta amarrar o ser humano. O meu dinheiro é o meu dinheiro.
Eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Eu gero o meu dinheiro como eu quero gerir o meu dinheiro. Mas Jesus está a dizer que quando ofertares, quando dares molas, nós temos que lidar com este gigante de ganância ao ofertares. O outro gigante é o orgulho. O meu projeto de vida, a minha vida é a minha vida. O meu tempo é o meu tempo. O meu trabalho é o meu trabalho. E quando nós recebemos esta orientação, quando orardes, nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O reino de Deus está sobre a nossa vida e nós nos submetemos toda a nossa vida, o nosso orgulho, o projeto da nossa vida à soberania de Deus. O gigante do orgulho é derrubado através da nossa vida de oração. Outro gigante que vem contra o ser humano é a luxúria. O meu corpo é o meu corpo. O que é que eu faço com o meu corpo é do meu direito. Se eu tenho um corpo, tem que ser saciado todos os seus desejos. Mas Jesus, quando ensina de quando orardes neste novo reino, ser o discípulo de Jesus, nós estamos a subjugar o nosso corpo físico. Quando nós jejuarmos, quando jejuarmos, nós estamos a subjugar o nosso corpo físico. Os nossos desejos estão a ser postos debaixo da mão de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos a declarar que Deus é a fonte da nossa energia. Ele é a fonte da nossa inspiração, da nossa força, não vem da nossa comida, nem dos nossos afazeres. Nós estamos a abrir espaço na nossa vida para termos tempo com o Senhor. Então vamos agora falar acerca desta última parte que é do jejum. Ofertar, nós vemos que ofertar é fácil vermos, é que nós tiramos dinheiro do nosso bolso, da nossa conta bancária e abençoamos quem está à nossa volta, abençoamos a comunidade, a igreja que nós fazemos parte. Orar, nós já sabemos que a oração é falarmos com Deus, relacionar com Deus, trazer tudo a Deus através da oração. Agora, jejuar, muitas vezes eu acho que nós temos alguma confusão o que é jejum. Porque nós vemos vários exemplos de jejum na Bíblia e nós podemos perguntar, mas o que é jejum? É jejum assim, é assado? Como é que nós devemos jejuar? E hoje nós vamos estar a falar acerca disto, de jejum. Como é que nós podemos jejuar? Como é que nós devemos jejuar? O que é certo, o que é errado? Primeiro, nós temos que ver que o jejum tem que começar no coração antes que comece no estômago. Amém? A nossa motivação de jejum é muito mais importante da nossa abstinência de comida. Nós temos que ter o nosso coração rendido ao Senhor, tal como disse que é perante o Senhor que nós estamos a fazer isso. Ele que está em secreto vê o nosso coração. Então, primeiro ponto, nós temos que ter a atitude certa quando nós estamos a jejuar. Não é para mostrar às pessoas, os homens da sinagoga, os líderes espirituais, eles nem colocavam perfume, tinham a cara suja, não colocavam roupa lavada, eles estavam uns coitadinhos, eu estou a jejuar, eu tenho pena de mim. E Jesus está aí contra isso. Não, lava a tua cara, põe perfume e não fala com ninguém que tu estás a jejuar, porque é somente entre ti e Deus, entre a tua pessoa e Deus. Então, este é o primeiro ponto, é que nós temos que lidar com a motivação do nosso coração. Nós não estamos a fazer um jejum para torcer o braço de Deus, para que Deus, compramos uma bênção de Deus. Nós estamos a dar por uma moeda numa máquina e sai uma bênção de Deus. Essa moeda que pomos lá é sacrificar uma refeição por dia, é jejuar. Não é uma troca de bens. É nós temos o nosso coração mais ligado a Deus. Abrimos espaço na nossa vida e estamos a dizer, eu não vou dar aso às minhas necessidades físicas, ao meu desejo físico, mas eu vou estar consagrado ao Senhor. A motivação é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, vamos entrar nesta área mais prática de formas de jejuar. Quais são alguns tipos de jejum que nós temos? Na Bíblia fala-se de vários tipos de jejum. Todos os tipos de jejum era com este motivo de eu vou abrir espaço na minha vida para Deus
Eu quero ouvir Deus, quero ser guiado por Deus e eu preciso de uma intervenção sobrenatural de Deus na minha vida, ou na minha família, na minha comunidade, ou até, em certos casos, na nação em que eu estou. E o jejum tem esse propósito. Então, o primeiro jejum que nós vemos na Bíblia, ou talvez não vemos na Bíblia, mas o primeiro jejum que eu quero falar é o jejum total. Total. Este jejum é visto na vida de Esther, capítulo 4, versículo 16, mas também no livro de Atos, capítulo 9. Aqui é um jejum durante um curto período de tempo, de 1 a 3 dias, em que tira tudo. Em alguns casos é tirar tudo mesmo, em outros casos é tirar tudo, mas ainda beber água. Então este é um tipo de jejum e é um jejum curto. Não é um jejum mais do que 3 dias. Nós não encontramos isso na Bíblia, que é um jejum mais do que 3 dias. Este jejum tem a sua finalidade para lidar com situações urgentes. No livro de Esther fala acerca disso, que todo o povo judeu ia ser aniquilado. E aquele jejum foi um jejum específico para a salvação da nação de Israel. O segundo tipo de jejum é um jejum parcial. Nós vemos isso no livro de Daniel, em que ele negou a comer toda a carne, toda a bebida alcoólica, todos os alimentos aprazíveis. Então eu vejo isso como todos os doces, coisas, hoje em dia talvez as batatas fritas, aqueles molhos, aquelas coisas aprazíveis. Ele tirou isso tudo da sua dieta e eram para um período 21 dias, um período mais longo. Este período não é um período mágico, não é um número mágico, tem que ser aqueles números certos, mas na vida de Daniel foi realmente 21 dias que ele tirou estes alimentos, estas coisas aprazíveis, carne, álcool, coisas aprazíveis para comer, ele tirou, era um jejum parcial. Outra forma de jejum era tirar algumas atividades, algumas refeições. Nós vimos isso no livro de Levítico 23, versículo 27, em que o povo jejuava do nascer do sol até o fim da tarde. Daquele período, eles tiravam, jejuavam, e era para algum período específico. Então, hoje em dia, nós podemos ver que são algumas refeições. Imagina que queres entrar num período de jejum, vais tirar o almoço, vais tirar o jantar, vais tirar o pequeno almoço. Vais tirar um período específico, ou de certas atividades. Eu vou tirar as redes sociais. Eu não vou ver televisão neste tempo. Há algo que realmente faz-te falta. Há algo que rouba o teu tempo, o teu coração, rouba a motivação da tua vida, em que tu estás a abrir espaço na tua vida para passares mais tempo com o Senhor em oração e buscar a sua vontade. 3 tipos de jejum que eu acho que são tipos de jejum em que nós podemos escolher entrar em qualquer um destes tipos de jejum de acordo com a nossa realidade física. Também algumas pessoas com orientação dos médicos não conseguem passar 3 dias sem comer, ou até não conseguem passar um dia sem comer, mas realmente conseguem tirar alguns alimentos. Talvez conseguem tirar redes sociais. Talvez consegue tirar televisão, mas por causa de situações médicas não consegue tirar comida durante muito tempo. Não há problema nenhum, não há condenação, mas estão a conseguir abrir espaço na agenda, na sua vida, para passar mais tempo em oração. Faz sentido? Amém? 3 tipos de jejum. Agora, há um quarto tipo, eu chamo o jejum sobrenatural. Por quê? Porque é por um período nós vemos em 3 relatos de 3 pessoas na Bíblia que fizeram este tipo de jejum de 40 dias, em que eles eram sustentados pelo Senhor. Nós vimos Moisés subiu ao monte durante 40 dias, não comeu, não bebeu, era sustentado pelo Senhor. Era sustentado pela sobrenatural mão de Deus. Elias passou 40 dias a caminhar até o monte. Naqueles 40 dias não parou para comer. Jejuou aqueles 40 dias. Foi sustentado, alimentado pelo Senhor antes daqueles 40 dias. E ele não comeu durante aqueles 40 dias. O próprio Jesus Cristo, quando ele estava no deserto,
Depois do seu batismo, ele foi encaminhado pelo deserto. Naquele período de 40 dias no deserto, ele foi sustentado pelo Senhor, mas não comeu nada. Então, é um período de 40 dias de jejum sobrenatural. Eu não recomendo isso a ninguém sem realmente ter a orientação clara do Senhor, que isso é para a sua vida, naquele momento da sua vida. E ter aquela orientação clara porque o Senhor é que sustém a vida da pessoa durante aquele período. Porque 40 dias é muito tempo. Sem comer é muito tempo. Então, este é um jejum que eu chamo o jejum sobrenatural. Agora, alguns passos práticos para começar a jejuar. Muitas vezes nós não começamos a jejuar porque nós não sabemos como começar a jejuar. Então, uns passos práticos em primeiro lugar, qual é que é a motivação do coração. Determina qual é que é o propósito claro desse jejum. Por que estás a fazer o jejum? Por que queres entrar neste momento de jejum? Então, define primeiro o propósito claro. Quando tirares o alimento, substitui esse alimento com mais tempo de oração. Se tu não substituis o tempo com oração, tu estás a fazer meramente uma dieta. Não estás a jejuar. Estás a tirar uma refeição, mas isso não é jejum se não substituís aquilo com oração. A oração tem que acompanhar sempre o jejum. Quando tiras a refeição ou um alimento, substitui aquele tempo com mais tempo com o Senhor. Terceiro passo prático é manter a discrição e a simplicidade. Não anda a declarar, olha, eu estou a jejuar. Igreja, eu estou a jejuar. Olha, não fala comigo hoje, eu estou a jejuar. Não. Simplicidade do teu coração. É entre ti e o Senhor. Respeita também as restrições físicas que tu tens. Não é maldade, não há condenação se por causa do teu medicamento estás a tomar, orientação médica, de não jejuar como o teu irmão está a jejuar. Não há problema, não há condenação com isso. Respeita a restrição médica, o teu corpo, as orientações que o médico está a dar, para também ver como é que tu vais gerir esse momento de jejum. Respeita isso. Em quinto lugar, tem uma esperança para alguma coisa mudar cá dentro, uma mudança, uma transformação cá dentro. Que haja uma expectativa para que Deus fale contigo. Que haja eu vou começar este jejum, mas Deus, eu preciso que tu fales comigo. Haja uma expectativa no teu coração. Não entre no jejum somente, ok, eu vou entrar no jejum porque é uma prática cristã, então eu vou fazer, mas eu não tenho qualquer expectativa com isso. Não, cria uma expectativa no teu interior que Deus vai falar contigo. Amém? É fácil ver isso? É prático? Agora, quando tu estás a jejuar, eu quero também alertar algumas coisas práticas. O que é que esperar quando tu jejuas? Primeira coisa óbvia, espero que tenhas fome. Tu vais ter fome. Se estás a tirar um alimento, tu vais ter fome. Era um bocado estranho se não tivesse fome. Então, a primeira coisa, eu vou alertar-te, tu vais ficar com fome. Tu vais ficar com fome, cansaço. Tu vais ter cansaço. Vais dormir mais, provavelmente. Vais ter talvez fraqueza. Talvez vais começar a ter dores de cabeça. Especialmente se tirares o café, se bebes café de uma forma regular, vais começar a ficar com mais dores de cabeça. Vais, provavelmente, e isto é difícil, mas provavelmente vais ficar mais irritado, mais irritabilidade, porque estás a tirar coisas que estás habituado a saciar desejos no teu corpo físico e vais começar a ficar um pouco mais irritado. Cuidado com isso. Alerta as pessoas que estão mais próximas e diz, olha, atenção, eu vou ficar talvez um pouco mais irritado. Mas também, provavelmente, tu vais ficar com maior clareza à voz do Senhor. Glória a Deus mesmo. Talvez tenha sido difícil ouvir a voz de Deus e os teus ouvidos espirituais vão ficar desentupidos. Vais começar a ouvir a voz do Senhor com mais clareza. Ao acompanhar isso, as batalhas espirituais vão aumentar. Porque quando nós nos consagramos ao Senhor, o nosso inimigo não gosta disso.
e começa a traçar uma estratégia de batalha espiritual contra a nossa vida. Então, prepara-te espiritualmente para ser mais forte no Senhor, porque as batalhas espirituais vão aumentar. Também, situações no nosso interior, na nossa alma, nas nossas emoções, que nós temos estado quase a esconder, com frequência isso vem à tona, levanta situações de fraquezas emocionais, de coisas que nós não queremos estar a lidar, talvez ainda não perdoamos ao nosso próximo como deve ser, e vai começar a levantar essas coisas quando nós estamos em jejum, porque nós estamos a dizer não às coisas da nossa carne física. Então, certas coisas na nossa alma, no nosso coração, começam a levantar. E não é para nos condenar, mas é uma oportunidade que nós podemos lidar com isso, a trazer o amor de Deus. E outra coisa é que, muitas vezes, o que acontece é que vem um certo orgulho espiritual. Que isso é um bocado chato. É que vem um certo orgulho. Eu estou a jejuar. Esta pessoa não está a jejuar. Eu sou melhor do que essa pessoa. Eu estou a jejuar. Tu não estás a jejuar, mas eu estou a jejuar. Eu sou mais espiritual. Eu sou melhor, porque eu estou a jejuar. Isso acontece quando nós começamos a jejuar. É normal acontecer, mas eu quero alertar para que quando isso acontece, de baixar a bola. Não, eu não sou nada. Isso é somente entre eu e Deus. Eu vou ser humilde. Eu não quero mostrar. Aquela pessoa não está a jejuar, mas é o meu irmão em Cristo. Eu amo o meu irmão em Cristo. Ele é completamente amado por Deus. Eu não vou deixar o orgulho entrar no meu coração, a soberba entrar no meu coração. Porque isso acontece quando nós estamos a jejuar. Porque vem aquele orgulho, eu sou melhor porque eu estou a jejuar. Então, cuidado com essas áreas. A grande razão que eu estou a falar acerca destes assuntos hoje, porque nós estamos a entrar nós estamos neste mês de não temer, não temas. E muitas vezes quando nós olhamos para o futuro, para um novo ano, um novo ciclo na nossa vida, vem esta bagagem connosco de talvez tivemos umas práticas mais disciplinadas de cristianismo, de discípulo de Cristo, mas hoje em dia nós não sentimos essa força de dizer, bora lá, vou mais uma vez orar, vou mais uma vez ofertar, vou mais uma vez jejuar, ou talvez nunca fizemos isso na nossa vida espiritual. E hoje neste tema este tema de não temer, eu quero encorajar-te a olhar para estas práticas, estas disciplinas, a uma nova luz. Quer dizer, tu consegues ofertar, tu consegues orar. Tu és um discípulo de Jesus, tu consegues fazer isso. É o tempo de fazer isso e tu consegues jejuar. Tu consegues dizer não ao teu corpo e jejuar. E ao entrar neste momento de janeiro, eu quero também chamar a igreja a uma maior consagração. Amém? Há uma maior entrega ao Senhor. Eu quero chamar a igreja a uma maior dependência de Deus, principalmente nestas 3 áreas de disciplina cristã, de sermos discípulos de Jesus. A primeira área é ofertar. Eu quero chamar a igreja para ser uma igreja de maior fé, em que nós dizemos, eu não vou estar preso pela ganância, pelo medo do amanhã, do medo de que vai faltar, mas eu vou entregar-me a uma maior generosidade, ofertando mais ao Senhor com os meus bens. Eu também quero chamar a igreja a uma maior entrega à oração. Amém? Uma maior entrega a uma vida de oração. Para diariamente separar momentos na tua vida, na tua agenda, em que tu separas somente para o Senhor. Não é para separar para orares com a tua esposa ou com o teu marido, mas separares para tu somente estares com Deus. Em que abres mais tempo para o Senhor. Porque quando nós começamos a orar, Deus escuta. Ele está à espera das nossas orações. Também quero chamar a igreja para um tempo de jejum. Amém? Amém? Isto é menos amém neste. Menos amém neste último.
eu quero chamar a igreja para um momento de jejum e oração. Este momento de jejum e oração é um momento de jejum e oração coletivo. Nós falamos acerca de jejum parcial, jejum total, de jejum sobrenatural, mas há um outro jejum que é um jejum coletivo, em que nós vemos que houve momentos no povo de Israel em que coletivamente eles jejuaram porque precisavam de clareza ao ouvir a voz de Deus, que precisavam de libertação do Senhor, eles precisavam de ver a manifestação da presença de Deus. Tanto na igreja primitiva também houve estes momentos de jejum coletivo, em que eles precisavam da mão de Deus sobre as suas vidas, precisavam daquela clareza da voz de Deus na sua vida. Foi isso que separou Paulo para o ministério aos gentios. Foi um tempo de jejum e oração da igreja, em que Deus separou Paulo para o ministério. E nós, como igreja, nós precisamos desta mão de Deus sobre nós. Amém? Nós precisamos que Deus intervenha sobrenaturalmente sobre nós como igreja Logos. Nós precisamos que não somente seja uma intervenção coletiva, mas também uma intervenção em cada uma das vossas casas. Que as vossas casas experimentem aquela mão poderosa de Deus sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalhos. Então, por isso que eu estou a dar este ensinamento sobre o jejum, a oração e o ofertar. Para que agora, no final do mês, nós passamos 2 semanas num jejum coletivo como igreja, em que nós jejuamos como igreja para a intervenção de Deus, para a libertação do Senhor, para a manifestação do poder de Deus no nosso meio, para que Deus chame as pessoas perdidas à salvação. Amém? Nós podemos ter estratégias, nós podemos ter ideias, podemos ter uma imagem espetacular, mas sem Deus, nada vale. Sem a intervenção sobrenatural de Deus, nada vale. Em 2 Crônicas 7:14, Deus fala com o grande rei Salomão. E vamos ler esta passagem. Diz: e se o meu povo, e se a igreja Logos se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a igreja Logos, que chama pelo nome de Jesus, se humilhar e orar, em outras versões diz, e jejuar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Há uma promessa divina do nosso Deus, de uma abertura dos céus, de uma intervenção sobrenatural, quando nós decidirmos orar, humilhar-nos e jejuar. Ele está à nossa espera. Se nós estamos naquele ponto da nossa vida em que nós já não acreditamos, ou já não temos a força, ou já fizemos isso e hoje em dia não estou para isso. Eu estou-te a encorajar hoje de largar isso. Largar esse trauma, esse medo do passado e entrares neste percurso de acreditar novamente que a oração tem poder, que a ofertar tem poder e que jejuar tem poder. Quando nós fazemos isso, Deus ouve dos céus, abre os céus e intervém sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Quando eu decidir acreditar novamente. Acreditar novamente. Pode acontecer situações na tua vida em que deixas de jejuar por causa da doença, deixas de jejuar por causa de desapontamento, deixas de jejuar por causa de carnalidade, cair em tentação. Mas Deus hoje está a chamar-te novamente para voltar ao lugar de oração, voltar ao lugar de ofertar, voltar ao lugar de jejuar. E se Deus aparecer? E se Deus intervir? Vai valer a pena. E se realmente Deus abrir os céus? Então eu quero chamar-vos para este tempo de jejum e oração.
As últimas 2 semanas do mês de janeiro, nós vamos consagrar estas semanas para jejum e oração coletivo, em que todos nós, a Igreja Logos, vamos ser chamados a este lugar de um jejum coletivo, em que todos nós vamos jejuar e nós vamos orar. Todos nós vamos consagrar as nossas vidas a um maior nível de ofertar, maior nível de oração, maior nível de jejum. Eu não vou impor qual é o tipo de jejum, porque eu não sei o estado do teu corpo. Eu não te conheço a esse nível. Mas eu expus algumas formas de jejuar, em que eu vou pôr à vossa escolha que tipo de jejum vão fazer. Vão tirar uma refeição, vão tirar um período de tempo de 12 horas, vão tirar isto, vão tirar aquilo. Mas vocês próprios vão abrir espaço nas vossas vidas para orarem mais. Eu também não vou controlar, quantas horas é que tu oraste hoje? Oraste só 5 minutos, oraste meia hora. Quando é que tu oraste? Eu não vou controlar isso. Eu não sou essa pessoa. Mas o Espírito Santo vai estar ali. E quanto mais tu abras espaço na tua vida para Deus, mais que Ele vai falar contigo. Mais que Ele vai intervir na tua vida. E ao coletivamente consagramos este momento de jejum e oração, eu creio no fundo do meu coração que Deus vai intervir. Que Deus vai abençoar esta casa. Vai abençoar esta casa. Vai trazer maior revelação de quem Ele é. Vai trazer maior manifestação do seu poder. Ele vai intervir nesta casa. Amém? Amém? Vocês estão comigo nisto? Amém? Então na próxima semana eu vou dar mais indicações, mas preparem a vossa vida ao longo desta semana para nas últimas 2 semanas do mês consagrarem estas 2 semanas a jejum e oração. Amém? Vamos ficar em pé. Talvez estás neste momento com um monte de perguntas na tua cabeça, muita coisa, muita informação. Antes de nós entrarmos em qualquer momento de consagração, momento de jejum, oração, eu aconselho-te a apresentar a tua vida perante o Senhor, de consagrar a tua vida ao Senhor, de apresentar talvez os medos, os traumas do passado, as situações que estão a bloquear o teu avanço. Talvez já ouviste esta pregação antes e nesta hora não estás para isso. Apresenta isso perante o Senhor e Deus, eu preciso de Ti. Eu já não tenho força para isto. Oh Deus, eu quero fazer isto, mas não sei se eu consigo. Hoje de manhã eu quero convidar-te para este lugar da consagração, este lugar de rendição ao Senhor, este lugar em dizer, Deus, aqui estou eu. Perdoa-me o meu passado, perdoa as minhas más escolhas, mas aqui estou eu quero consagrar-me ao Senhor. Se estás aqui hoje de manhã e estás neste lugar que ainda não estás consagrado ao Senhor, mas tu queres consagrar-te ao Senhor, eu quero chamar-te aqui em frente. Num ato de coragem, eu sei que é. Mas chamar aqui em frente, se ainda não estás consagrado ao Senhor, tu tens estado a adiar esta consagração, tens estado a empurrar mais uma semana e não estás consagrado ao Senhor, chega aqui em frente. Chega aqui em frente, irmã. Chega aqui em frente, irmão. É dia de dizer, Deus, aqui estou eu. Aqui estou eu. Eu preciso de Ti. Eu quero-te. Eu tenho estado a batalhar isto semana após semana, mas hoje é o dia que eu quero consagrar-me ao Senhor. Chega aqui em frente, num ato de coragem, dizer, eu quero. Até agora eu não tenho estado a conseguir, mas eu quero. Santo Espírito. Santo Espírito. Se o meu povo, que chama pelo meu nome,
orar e molhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, Deus está à tua espera. Deus está à tua espera. Para começares a orar. Para começares a clamar ao Senhor. Para humilhares na sua presença e buscar a sua face. Ele está à tua espera hoje de manhã e dizer: filho, filha, eu tenho estado à tua espera. Santo és tu, Senhor. Apresenta a tua vida e diz: Deus, eu estou aqui. Eu quero entrar, Senhor, nesta vida contigo, nesta consagração contigo, Senhor. Consagração a ti, Deus. Largando o passado e seguir em frente. Largando o medo e receber o teu amor. Santo Espírito. Santo Espírito. Espírito Santo, lida com o nosso coração. Que a nossa motivação seja agradar-te, seja consagrar-nos para ti, Senhor, seja buscar a tua face. Que a nossa motivação, Senhor, seja buscar a tua face. Tantas coisas na nossa vida têm nos distraído, Senhor. E nós não queremos isso mais, Senhor. Nós queremos buscar a tua face, Senhor. Buscar essa intimidade contigo, Senhor Deus. Santo Espírito, guia-nos, Senhor, nesta caminhada de ser um discípulo de ti, Jesus. Discípulo teu.